Nesses 13 anos de Hunted, as pessoas sempre ficaram muito curiosas para saber como que é a minha coleção. E pela primeira vez eu vou mostrar minha coleção, que não é muito grande. Eu tirei ela toda do armário e vamos ver como que ela é. Bom, e isso é toda a minha coleção, que ela tá por aqui. Ela tá em caixas, eu tirei tudo do armário para ficar mais fácil de ver o que eu tenho. E eu devo confessar que faz tempo que eu não vejo a minha coleção, então provavelmente tem algumas coisas aí que eu nem lembro que tinha mais. Afinal de contas, as coisas vão chegando e a gente vai colocando em caixas, caixas dentro de armários, fecha-se os armários e aí você não vê mais nada. Então eu acho que vai ser uma boa situação aí pra gente ver algumas coisas que eu tenho, que eu nem lembrava que eu tinha, e conversar um pouco com vocês sobre a história da minha coleção. E aí, vamos lá? Ah, e é claro, eu tenho também uma parte da minha coleção que está fora das embalagens. Elas estão nessa estantezinha aqui bem interessante, que os carrinhos ficam a 45 graus. Tá meio bagunçada, mas dá para entender um pouquinho. Também a gente vai dar uma olhadinha no que tem aqui, explicar o que são alguns desses itens da minha coleção. Toda coleção tem que ter alguma coisa especial. E a minha tem uma série de coisas especiais para mim, e eu acredito que já falei isso em várias situações, mas eu acredito muito que as coleções elas têm que ser focadas naquilo que você gosta, não no que você acha que vai valorizar, ou que é raro, ou que é especial. Eu acho que tem que ser algo emocional para você poder, toda vez que você for olhar a sua coleção, você sentir algo por ela, você te trazer algumas lembranças. E a minha coleção é cheia de lembranças. Por exemplo, eu ainda mantenho os carrinhos de quando eu era criança e comigo. Quer dizer, a maioria deles, né? Alguns deles. Eu tenho eles em caixas dessas daqui, que eu comprei, nem lembro quando, mas aqui tem vários carros de quando eu era criança. Alguns em bom estado, outros nem tanto, né? Faltando adesivos, faltando peças e tudo mais. Mas eles estão comigo e eles, cada vez que eu pego eles, eu me traz lembranças de quando eu brincava com eles, de como que era, quais eram as histórias que eu fazia com eles e tudo mais. Esses carros são da época que eu era criança, na década de 70, na década de 80, né? E são carros que eram montados aqui no Brasil. Eram carros da Matchbox, que eles na época eram produzidos na Inglaterra, né? E tinha uma fábrica aqui em Manaus, já que o Brasil estava no regime militar e era proibido importar vários itens, era proibido também importar brinquedos. E esses carros aqui eram brinquedos, então fizeram uma fábrica em Manaus, na Zona Franca de Manaus, onde eles recebiam, eles importavam os moldes todos e faziam os carros por lá. Então, esses carros, vários deles vinham com a inscrição embaixo, dizendo que foram produzidos na Zona Franca de Manaus. E esses produzidos na Zona Franca de Manaus, eles são raros entre os colecionadores, né, do mundo inteiro, porque alguns eram exatamente iguais aos que eram produzidos na Inglaterra. Outros, eles tinham cores que só saíram aqui no Brasil. É o caso desse Golf. Ele nunca saiu dessa cor lá na Inglaterra, né? Ele saiu em verde, ele saiu em vermelho, pelo menos nessa configuração, mas em azul só aqui no Brasil. Então ele é bastante raro e eu não vou me desfazer desse carro, apesar de já ter recebido algumas boas ofertas sobre ele, mas ele significa bastante para mim. Eu lembro exatamente o dia que esse carro foi comprado e era um evento quando esses carros eram comprados para minha coleção, porque afinal de contas
era algo que acontecia assim uma ou duas ou três vezes por ano. Afinal de contas, minha família não tinha dinheiro e isso daqui custava na época caro, né? Então era um evento muito especial. Então era algo que me marcava muito quando a gente comprava algo. Então esse daqui, assim como vários outros que eu tenho, me lembram bastante dessa época e são muito especiais para mim. Mas eu não tenho só Matchbox, eu tenho outras marcas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Como, por exemplo, Siku, que é uma marca alemã, que também era produzido na Zona Franca de Manaus. Não sei se vai dar para ler aí, mas está escrito aqui embaixo Zona Franca de Manaus, né? No mesmo esquema. Eles eram produzidos aqui no Brasil e vendidos localmente. Que mais? Além de Siku, também tinha Majoré, né? Esses aqui um pouquinho mais atuais, né? Então tem aqui que ele era feito na França, mas tinha uma plaquinha embaixo que eu arranquei, né? Sei lá por quê, que dizia que ele tinha sido feito na Zona Franca de Manaus. Então são vários que eu tenho, alguns em bom estado, outros nem tanto, mas são modelos muito especiais para mim, porque me lembram muito da minha infância e eu brinquei muito com eles, e foi aí que a paixão começou. E um dos carros... Ah, tem até um Korg aqui, deixa eu tirar ele da embalagem. Esse Korg aqui. Meio detonadinho. E tem um especial que marcou muito a minha infância, que foi esse carro. Esse daqui não é da época que eu era criança, tá? Você percebe que ele tá muito bem aqui, né? Ele tá muito bom para ser tão antigo. Porque eu perdi esse Firebird pelo caminho, né? Sei lá, em alguma mudança, alguma coisa assim. E eu acabei comprando um em perfeito estado nos Estados Unidos para poder tê-lo na minha coleção. Mas esse carro aqui, quando eu tinha na infância, ele me fez gostar de carro. Ainda mais porque na época eu vi aqui em São Paulo, onde eu moro até hoje, eu vi um carro desses na rua. Então me marcou muito. E esse carro aqui é tão importante para mim que ele me fez gostar de miniaturas e ele me fez gostar de carros reais. Tanto que até hoje eu gosto muito do Pontiac Firebird. É um sonho que eu tenho de um dia ter um carro desse real, né? Eu já encontrei alguns para vender no passado, eu quase cheguei perto de comprar, mas não tive coragem. Mas é um carro que eu gosto bastante. Então é tipo de carro especial para mim. Além deles, tem vários carros que marcaram a minha história com o T-Hunted, porque o T-Hunted, como eu já falei, ele tem 13 anos, eu comecei o blog há 13 anos atrás, e ele tem sido muito importante para mim, porque me fez conhecer muitas pessoas, me abriu portas, me ajudou a superar várias coisas. Então tem uma história nisso, então minha coleção também tem vários itens que são relativos à história do T-Hunted, né? Por exemplo, esse Cadillac aqui, quando eu fui desenhar o logotipo do T-Hunted, eu queria fazer algo com chamas, né? E aí, olhando esse carro aqui que eu tinha na época, né, que era um carro mais ou menos recente, aí, da época que eu comecei o T-Hunted, eu gostei muito das chamas, então eu usei essas chamas aqui da lateral para fazer o logotipo, né? Eu fotografei o carro, depois eu renderizei no computador para fazer um tratamento em curvas, né, das chamas, e aí ele se tornou parte do logotipo do T-Hunted. Só para encurtar um pouco a história, eu colecionava esses carrinhos quando era criança, né? Aí parei, né? Eu fui fazer outras coisas, fui trabalhar, fui estudar, fui virar gente. E eu só voltei a me interessar por carros em miniatura por volta de 2005, 2004, alguma coisa assim, quando eu comecei a olhar nas lojas que tinham Hot Wheels,
que não eram só carros fantasia, eles eram muito parecidos com carros reais também. Naquela época existiam muitos carros da Hot Wheels que eram fantasia, né, que não eram licenciados. E eu não curtia muito, né, como muita gente não curte. Mas aí eu comecei a ver pipocar aí alguns carros que eram reais. E eu comecei a me interessar e comecei a comprar. Até que em 2009 eu saí de um emprego onde eu estava muito estressado, fiquei um tempo desempregado. E para não entrar em pânico, como não entrar em depressão, eu comecei a escrever um blog sobre isso, mais assim para contar para as pessoas o meu conhecimento e contar sobre as coleções e principalmente reunir todas as informações que estavam soltas pelo mundo e colocar num lugar só para que as pessoas pudessem ler, porque era muito difícil você ter todas as informações, né? Você tinha informações em alguns fóruns de colecionador, você tinha informações em um ou outro blog que existia na época, ou em sites oficiais, então você não tinha um local onde você podia ler sobre tudo isso. E aí eu decidi criar o The Hunted, que foi uma ideia para juntar toda essa informação e trazer informação mais facilmente para todo mundo. Né? E o nome aí, né, The Hunted, na época eu tive uma ideia de criar algo como The Hunts são os carros mais raros, né, da Hot Wheels, né, os T-Hunts e os Super T-Hunts. Então quando a gente fala T-Hunted, significa mais ou menos que você foi caçado, que você foi envolvido por esses carros, né? Então era essa a minha ideia com o nome do The Hunted, que está até hoje e faz bastante sucesso pelo mundo. Esse Viper aqui, ele tem uma história muito interessante, já contei ele várias vezes. Ele foi lançado em 2013 pela Hot Wheels e aconteceu algo muito interessante. O Viper, o Dodge Viper, ele era um carro que ele fez muito sucesso na sua primeira versão lá nos Estados Unidos, um carro muito potente e muito esportivo. E aí em 2013, 2012, alguma coisa assim, a Chrysler, né, dona da Dodge, ela decidiu criar uma nova versão do Viper. E ninguém sabia como que ele era, só tinham visto algumas fotos de carros camuflados, mas ninguém sabia exatamente como ele era. E existia uma grande curiosidade para saber como que ele ia ficar. Na época, eles pediram para a Mattel fazer uma réplica do carro, é um absoluto segredo, porque eles iam lançar o carro em algum evento, algum salão nos Estados Unidos, salão de Detroit, se não me engano, e aí para os visitantes eles iam dar uma miniatura da Hot Wheels do carro que eles estavam apresentando ali. E isso era um grande segredo. E aí, como eu sempre fui famoso no The Hunted por mostrar o que ia ser lançado daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a meses, eu consegui fotos dele e desenhos dele incrivelmente num site da Mattel da Alemanha e postei e publiquei. Isso virou instantaneamente, assim, são aquelas coisas que você vai dormir à noite quando você postou e no outro dia você acorda, o mundo mudou. Porque eu já era notícia na Quatro Rodas, no site do Top Gear, no Jalopnik, em todos os sites, em revistas, em jornais que falam sobre carros, porque eu tinha feito uma grande descoberta mostrando um carro real através de uma miniatura. É óbvio que a Mattel não ficou feliz, imediatamente eles mandaram uma mensagem dos advogados deles pedindo para que eu tirasse a matéria do ar, e obviamente eu não tirei, né? Eu ignorei o e-mail deles, mas foi aí que começou a nossa história de amor, né, entre Hot Wheels e The Hunted, que até hoje a gente é meio estremecido. Mais ou menos na época também, a Hot Wheels estava namorando com o Brasil, e como o Brasil era o segundo maior mercado de Hot Wheels no mundo, eles começaram a fazer miniaturas de carros brasileiros, né, uma homenagem aos carros brasileiros. A primeira foi a Brasília, né, eles fizeram uma Brasília bem tunada, e eu também fui o primeiro a mostrar os desenhos e as fotos deles aqui para o Brasil. Então foi notícia em tudo quanto é lugar,
O Opala também, quando eles fizeram, né, chamaram de Chevrolet SS, eu consegui as fotos primeiro do que todo mundo, aí foi notícia na Quatro Rodas, em jornais e tudo mais. E foi bem legal, né, na época, porque, afinal de contas, eu sou brasileiro, os carros eram brasileiros e um blog brasileiro deu a notícia em primeira mão, também não deixando aí a Mattel muito feliz. Que mais? Esse daqui foi um Firebird foi a minha primeira customização, acho que foi a primeira e única também, porque eu troquei as rodinhas e fiquei muito feliz com isso, mas foi minha primeira tentativa e eu não me arrisco muito com isso. Mas falando em customização, olha só, eu achei também aqui um carro da época de quando eu era criança. Era um Matchbox Super King, Speed King, é o bandoleiro. Mas essa cor aqui também só saiu no Brasil, porque foi produzido aqui no Brasil. Na época não se podia importar por conta do regime militar. E eu e meu irmão, a gente brincou muito com esse carrinho. Tanto que esse daqui estava com meu irmão por anos e recentemente ele me deu, né, porque ele sabe da minha paixão por miniaturas. Então, é mais um carro da minha coleção. Mas eu estava falando de customizações e eu lembrei que durante todos esses anos de The Hunted, sou muito grato porque eu recebi sempre muitos presentes de muita gente que eu não conhecia, e isso me deixa muito feliz, porque eu acredito que o trabalho que eu faço é para os colecionadores e não tem nada a ver com os fabricantes e nada. Eu faço para os colecionadores. Então, muitos desses colecionadores pelo mundo inteiro sempre me enviaram presentes e eu quero mostrar alguns deles, mas esse assunto vai ficar para o próximo vídeo, porque senão a gente vai ficar muito extenso. Tá bom? Então, essa daqui é uma parte da minha coleção, uma parte especial da minha coleção. Fica aí, vai vendo os vídeos que eu vou postar, porque tem muita coisa legal sobre a minha coleção que eu quero dividir com vocês. Então, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente se você tem uma miniatura especial também na sua coleção, o que você achou das minhas miniaturas, o que você quer ver da minha coleção. E, mais importante, avise seus amigos colecionadores, avise os amigos que não são colecionadores, para eles verem os vídeos, porque só assim esse meu canal ele vai crescer e eu vou conseguir trazer cada vez mais novidades para vocês, promoções, sorteios, novidades que ninguém ainda viu no mundo. Então, só dessa forma eu vou conseguir realizar isso aqui no YouTube. Tá bom? Te espero no próximo vídeo. Valeu!